Oi, gente! Olha eu aqui de novo. Vamos conversar sobre um assunto que nunca esteve tão presente no almoço, no café, em tudo, todos os lugares, todos os cantos. Essa pandemia toda trouxe aí um número alarmante, um número de 14 milhões de desempregados no Brasil. E aí a gente precisa aqui saber, e agora? O que vai ser da vida desses 14 milhões, dessas 14 milhões de pessoas e qual é, afinal de contas, o futuro do emprego, o futuro das pessoas e como é que tem que ser o profissional do século XXI. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, quais são as expectativas para esse profissional do século XXI. Para isso eu quero que você clique no sininho para você receber as notificações, encaminha aí, compartilha o vídeo com seus amigos, manda pelo WhatsApp, tudo. Ring for a hug. Agora eu acertei, tá, João? Tinha que falar, né? Não podia deixar para depois, não. Aqui, ó. Então, balança aí o sininho, clica aí no sininho para você poder ser notificado. O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, pelo menos um vídeo muito importante para mim. Eu que considero a minha profissão como uma profissão que... considero a profissão em geral um local onde você encontra ali seus anseios, realiza desejos e ainda ganha por isso. A gente não é herdeiro, eu pelo menos vou falar por mim, né? Você que está aí do outro lado que também não é. Nós não somos herdeiros, nós não herdamos dinheiro, meus pais não são ricos e eu tenho que trabalhar para poder sobreviver. E para trabalhar e sobreviver, eu tenho que sobreviver sendo feliz e eu preciso trabalhar em alguma coisa que eu ame muito. É por isso que muitas coisas da minha vida mudaram até eu chegar no momento em que hoje estou na minha profissão e que estou aqui também gravando vídeo para vocês. O profissional do século XXI, para a gente chegar nele, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Tem que falar do profissional lá do século XIX, aquele trabalhador da lavoura, da agricultura, que tirava da terra o sustento para poder sustentar a família e fazer trocas e obter tecido, se ele não conseguia fazer na família dele, na agricultura familiar dele. Tinha umas feiras onde eles trocavam produtos e às vezes o dinheiro era muito raro de se encontrar. No século XX veio a Revolução Industrial e mudou completamente a rotina de todos eles. E para pior, para muito pior, muita gente chegou a ficar 14 horas em fábricas produzindo vorazmente para poder alimentar a Revolução Industrial. E ninguém queria saber como é que estava o humor das pessoas que trabalhavam nas fábricas, não. Só queriam saber se elas estavam saudáveis e se elas tinham força nos braços para poder continuar trabalhando na época da Revolução Industrial. E aí veio o século XXI, este século que nós vivemos, com tantas mudanças, com a inteligência artificial, com a robótica, com aplicativos, com a máquina fazendo tanto serviço que em outro momento só quem podia fazer eram os homens. As pessoas em geral, né? Eu digo os homens, mas eu quero falar o ser humano. E aí a grande pergunta: e agora? O que vai ser do profissional do século XXI? Como é que a gente vai continuar ganhando dinheiro, recebendo dinheiro pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço? O que a gente vai precisar fazer no século XXI para continuar no mercado de trabalho? Tantas transformações fizeram com que esse assunto fosse tema de debate no Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial acontece todos os anos em janeiro. Nesse ano de 2020, você que está assistindo esse vídeo aí depois, né, mas no ano de 2021, esse fórum não aconteceu por causa da pandemia e já foi objeto de discussão, afinal de contas, quais são as habilidades do profissional do século XXI. Falei do século XIX, do século XX, em que a força de trabalho, né, o braço era o que mais importava no ser humano, no trabalhador. No século XXI, as pessoas começaram a olhar para o comportamento, começaram a olhar para as pessoas e como essas pessoas lidam no dia a dia com os seus trabalhos, considerando que agora grande parte dos trabalhos, grande parte dos serviços é substituída pela força da inteligência artificial, pelo robô, pela robótica. E agora? Nesse Fórum Econômico Mundial se discutiu a empregabilidade dos jovens de hoje. E se chegou a um número: 65% dos jovens que hoje estão se preparando para o mercado de trabalho e para profissões que ainda não existem. Tamanha rapidez com que o mundo vai desenrolar. 47% das profissões hoje não vão existir no futuro. E pasmem, olhem as profissões que não vão existir no futuro: medicina,
a advocacia, a profissão de dar aulas, de ter um professor dando aulas. Para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos já existe um site que faz consultas online e que é mais visitado do que os próprios médicos nos Estados Unidos. Foi lançado um aplicativo por algumas igrejas católicas, a igreja americana, por exemplo, a igreja católica nos Estados Unidos, que é o aplicativo de confissão. Os fiéis podem se preparar para a confissão falando para esse padre virtual. Acreditem se quiser. E hoje em dia, a maioria dos litígios do eBay, por exemplo, que é um site de vendas, de compra e vendas de objetos, como o Mercado Livre aqui no Brasil, não usam a presença de advogado. Todas as demandas deles são discutidas através de contratos e acordos que são feitos entre as partes. E na maioria das vezes sem a presença dos advogados. E aí, como é que vai ser isso no futuro? Hoje se olhou para os profissionais que desenvolvem habilidades comportamentais. Esses são os profissionais que mais serão requisitados no futuro. No Vale do Silício existem várias universidades que preparam profissionais para o mercado de trabalho. E uma das universidades é a Minerva School. E a Minerva School tem um jeito bem diferente de educar. Ela educa esses alunos, ensina esses alunos que podem ter as aulas aí em casa, num café, num campus. E esses alunos, eles viajam o mundo inteiro, pelo menos 7 países, tá? Pelo menos. Criam networking, têm contato com várias culturas e se tornam adultos treinados em comportamento, como lidar com essas diferenças culturais, como aprender liderança, tudo isso dentro da Minerva School, que é uma das faculdades hoje do Vale do Silício. E aí a gente discute quais são os comportamentos do século XXI, do profissional do futuro. Hoje em dia, ter habilidade técnica ainda é importante, mas no futuro não vai fazer diferença. Porque tem computadores que sabem somar, tem computadores que você vai alimentar com alguns dados, eles vão construir todo o prédio já com os números, com tudo, e a gente vê aí, será que engenheiro no futuro vai existir? Será que não vai existir um aplicativo ou um programa que vai fazer todos os cálculos para se construir edifícios, casas e tudo isso? Então, cada vez mais, o que é técnico vai sendo substituído pela inteligência artificial, pela robótica, pelos aplicativos, pelos computadores e com muito mais precisão do que o ser humano. E aí, os especialistas do futuro, os especialistas hoje imaginam para o futuro um profissional que vai precisar ter uma coisa que as máquinas não conseguem reproduzir: consciência. A consciência ela é inerente ao ser humano. Nós estamos hoje aqui, eu conversando com você que está aí do outro lado, e para isso eu quero pedir que você comente aqui embaixo, faça aí, traga a sua participação para esse vídeo, faça perguntas que depois a gente vai esclarecendo também junto com o meu perfil lá no Instagram, o @marcialasmar. Você também pode seguir lá e também pode encaminhar, que lá eu também vou dar dicas sobre empregabilidade, carreira e como você gerenciar a sua carreira e ter uma orientação profissional para o futuro. E aí, a gente aqui para pensar o que é ter consciência, o que é ter criatividade. Apesar de todo o trabalho de especialistas, de programadores, ainda não se conseguiu criar uma máquina que tenha consciência, que saiba lidar com o imprevisto que ainda não foi programado para saber lidar, que tenha criatividade que o ser humano tem, que tenha empatia que o ser humano tem, que saiba lidar com as intempéries da vida como o ser humano sabe lidar. No último relatório do Fórum Econômico Mundial, que discutiu lá o mercado de trabalho, o comércio, que reúne muitos empresários e para isso é emitido um relatório, existe a previsão de algumas habilidades para o futuro. Das 15 habilidades apresentadas, mais de 10 são habilidades comportamentais. A única diferença entre nós, seres humanos, e as máquinas é a consciência de que nós somos humanos, que nós somos seres humanos. E isso nenhuma máquina consegue reproduzir, nenhuma máquina consegue imitar ainda. E a probabilidade de saber ainda é muito remota. Então, quais são as habilidades do século XXI que vão fazer com que a gente tenha um emprego no futuro? Que a gente saiba trabalhar no futuro e que esteja presente no mercado de trabalho no futuro.
todos eles em discussão, todos os especialistas no Fórum Econômico Mundial, empresários, programadores, pessoas aí especialistas em softwares e hardwares e que trabalham com computação e inteligência artificial, são unânimes em dizer que o profissional do futuro, ele é um ser humano do futuro. Então, o que é preciso hoje para a gente trabalhar no futuro próximo e continuar com espaço no mercado de trabalho e habilitado para trabalhar no mercado de trabalho? Nós precisamos ter as características que só o humano tem: empatia, liderança, raciocínio, criatividade. Então, existe também uma previsão, uma discussão de que o profissional do futuro ele vai passar por 5 carreiras. 5 carreiras. Eu já passei, acho que por 2, por 3, eu já fui. Eu sou apresentadora, já fui advogada, hoje sou jornalista e estou aqui trabalhando as redes sociais e as mídias sociais para poder ficar perto de vocês e trazer cada vez mais as informações que eu acho que são importantes para mim e, portanto, deve ser importante para alguém também, para poder ter uma carreira no futuro. A gente não sabe o que o futuro promete pra gente. Olha só, a gente está vivendo uma pandemia, uma loucura, e eu estou gravando esse vídeo agora em 2021, no mês de março de 2021. A gente está no auge de uma pandemia com lockdown já em outros países de novo, e o primeiro caso aqui no Brasil foi em março de 2020. Então a gente precisa entender e ver e enxergar tudo isso como a gente não sabe o que vai ser do futuro, o que vai existir ainda no futuro, mas a gente sabe que nós estaremos lá. E que a empatia, a criatividade, todos esses sentimentos que a gente tem e que são só nossos, são fundamentais para a gente ter uma boa relação com a empresa, uma boa relação com uma carreira e construir uma carreira sólida e uma carreira que traga para a gente o sustento da nossa família e o nosso sustento. Então, depois de tudo isso, o que eu quero dizer para vocês? Que o profissional do futuro ele precisa trabalhar o seu comportamento, as habilidades de trabalhar com o outro, as habilidades de colaborar com o outro. E isso é resultado de estudos, de dados publicados pelo Vale do Silício, estudos e dados publicados pelo Fórum Econômico Mundial, um dos encontros mais importantes para se saber quais são os rumos do mercado de trabalho, os rumos da economia no mundo. Então, isso não pode ser ignorado, eu venho batendo muito nisso aqui, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre comportamento, sobre pensamento, sobre positivismo, sabe? Tudo isso para poder trazer para você que está aí do outro lado e fazer com que eu também cada vez mais aprenda que nós precisamos aprender a ser melhores como pessoas para que a gente consiga ser melhor como profissional. E quem não é rico vai ter que aprender a fazer isso, porque ninguém consegue viver e ganhar dinheiro para sustentar sem trabalhar. E trabalhar no que a gente ama é muito melhor, não é não? Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, o vídeo sobre o profissional do futuro. Eu vou gravar um vídeo sobre as habilidades que foram discutidas no Fórum Econômico Mundial e vou trazer cada uma dessas habilidades em um vídeo separado aqui no canal. Mas para isso, para que esse canal continue trazendo melhoras aí, colaborando com as pessoas, alguém vai querer ouvir o que eu tenho para dizer, alguém vai querer, eu vou ajudar alguém com o que a gente diz aqui no canal, com o que eu falo aqui no canal. Então, compartilha, curte, comenta aqui, me ajuda a fazer esse canal um canal de informação, um canal que traga colaboração para você que está aí do outro lado, porque eu estou aqui no esforço para poder fazer o mundo ser um mundo melhor. E se a gente mudar, cada um de nós mudarmos o nosso mundinho, aqui dentro da gente, aqui dentro do coração, a gente vai conseguir transformar esse mundo num mundo melhor. Curte, compartilha, fica ligado, clica no sininho, porque o meu amiguinho tá aqui. Só para você entender o amiguinho, tem que ver os vídeos anteriores, tá? O que eu quero dizer com esse amiguinho? Curte, compartilha e até o próximo vídeo.